Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Quase que hoje nós não conseguimos ter vídeo por causa que deu as complicações no computador, mas graças a Deus, tudo resolvido. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão, como eu estava dizendo. Já quero agradecer a todos que estão aí apoiando o nosso canal, que estão reagindo, que estão comentando. Pessoal, Deus abençoe vocês mesmo. Eu sempre enfatizo aqui no começo de cada vídeo que o objetivo é esse, é um momento de aprendizado, é um momento de refletirmos vários temas à luz da Palavra de Deus, o que a Palavra de Deus pode dizer, com a finalidade de que outras pessoas sejam alcançadas também, e graças a vocês está sendo propagado esse momento de reflexão. Deus abençoe cada vez mais. Quero também enfatizar um trabalho muito abençoado. O pessoal tá bombando. H Teodora Personalizados está bombando, pessoal. Eu recomendo você pegar a câmera do teu celular, apontar para esse QR Code aqui, você ser direcionado para o Instagram do H Teodora Personalizados e ver a quantidade de conteúdo que tem lá. Pessoal, é coisa fina, é coisa boa, não é só isso que está aqui. Tem estampas de camiseta ali, o desenho que você quer, sabe? Às vezes você vai comprar aí em algum lugar, Shopee, Mercado Livre, essas coisas assim, e você acaba escolhendo de repente uma estampa mais legalzinha entre aquelas. Não, com a guardadora personalizada, você escolhe a estampa, manda para eles, eles fazem acontecer. E sempre pensando em você. Dá uma conferida lá. Pessoal, hoje nós vamos refletir sobre o tema Ele se fez Filho de Deus. Ali diz ali no banner, segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez Filho de Deus. Que é o texto base de hoje, João capítulo 19, versículo 7. Condenado por sua identidade, crucificado por sua divindade, morreu para nossa, não é minha ou de alguns não, é para nossa salvação, de todos. Ele é o Filho de Deus. Então vamos dar uma olhada ali no versículo 7 do capítulo 19 de João, e diz assim, ó, responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez Filho de Deus. Então assim, pessoal, Jesus não foi condenado por pecado, foi condenado por identidade. O problema nunca foi o que ele fez, foi quem ele disse ser. Então vamos lá, primeiro ponto, o conflito de identidade. Pessoal, aqui no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 7, os líderes judeus dizem a Pilatos, ele se fez Filho de Deus. A acusação não era roubo, assassinato, rebelião política, era blasfêmia. Porque para eles Jesus estava se igualando a Deus. E a palavra grega aqui em outros textos é huios, que quer dizer filho no sentido de natureza, não apenas criação. Então, eles entenderam exatamente o que Jesus estava afirmando. E ele não estava dizendo que era um filho de Deus. Ele estava dizendo que era o Filho de Deus. Não é um, é o. E nós podemos dar uma olhada ali no livro de João mesmo, no capítulo 10, versículo 30, e diz assim, ó, ele declara, eu e o Pai somos um. E ali começou o ódio. E aqui que culmina a sentença, né? Segundo ponto, a lei que condenava e apontava para ele, os judeus diziam, nós temos uma lei, né? Vamos voltar lá, no capítulo 19. Nós temos uma lei. E eles se baseavam em Levítico, no capítulo 24, versículo 16. Levítico 24, 16. Que diz assim, ó,
E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Então, assim, aquele Levítico 24:16, onde a blasfêmia era punida com morte. Mas olha só a ironia da coisa. A própria lei que estava usando para condenar Jesus era a lei que apontava para ele. A lei revelava o pecado. Jesus era o cumprimento da lei. E se a gente der uma olhadinha ali no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó, Jesus disse, não cuides que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Não veio abolir, mas cumprir a lei. Então eles estavam usando a sombra para matar a realidade, usando o símbolo para condenar o cumprimento da promessa. Terceiro ponto. Ele se fez filho de Deus? Ele se fez filho de Deus? Porque a acusação dizia, por que se fez filho de Deus? Era a acusação que tinha contra Jesus. Então essa era a acusação. Mas Jesus não se fez. Ele é. E no Evangelho de João mesmo, no capítulo 1, versículo 1, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a expressão era, aqui, a expressão era aqui, no grego, é en, indica existência contínua. Então, ele não começou a ser, ele sempre foi. O que os homens chamaram de blasfêmia, o céu chamou de revelação. Quarto ponto. O mundo ainda reage assim. Reage. Nada mudou. O mundo ainda aceita Jesus como mestre, profeta, homem bom. Mas quando dizem que ele é filho de Deus, o único caminho, verdade e vida, a perseguição começa. E aí aqui é uma situação bem complicada, pessoal. Eu vejo cada coisa. Você deve ver cada coisa. Sabe, se nós temos caminho direto a Jesus, nesse tempo da graça, que a graça está sobre as nossas vidas, para que criar intermediários? Para que ter intermediadores? Você não vai achar nada, ninguém vai achar nada na Bíblia dizendo de intermediadores para chegar a Jesus. Ele está dizendo, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Mas mesmo assim o povo está preso nas tradições, preso. Mas vamos lá. Então a exclusividade, ela incomoda as pessoas. A exclusividade de Jesus. E a verdade, ela confronta. A identidade de Cristo ainda divide. Quinto ponto, a verdade que salvou o mundo. Então, o que era acusação se tornou redenção. O que era acusação se tornou redenção. Então, assim, se ele não fosse o Filho de Deus, a cruz seria apenas uma execução. Só mais um que morreu na cruz. O sangue seria apenas humano. E o sacrifício seria insuficiente. Mas porque ele é filho de Deus, o sangue tem poder, a cruz tem eficácia e a morte foi vencida. E 3 dias depois a resposta do céu veio na ressurreição. E aí nós, vendo nessa ótica, aplicando, a
a pergunta hoje não é o que os judeus, não é o que os judeus disseram. A pergunta é: quem é Jesus para você? Apenas um exemplo? Um personagem histórico? Ou filho de Deus vivo? Porque a forma como você responde isso define a sua eternidade. Tem pessoas que falam assim: não, Jesus foi um bom homem. Um homem bom, íntegro. Mas desconsidera a divindade de Jesus. E com isso nós chegamos aqui à conclusão, pessoal. Ele foi condenado porque se fez filho de Deus. Mas ele morreu para que você se tornasse filho de Deus. Lá em João, vamos voltar em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, ó: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eles rejeitaram o filho. Tem pessoas que rejeitam o filho hoje. Mas nós precisamos recebê-lo. E se você não tem ele na sua vida ainda, até agora, fale com ele está ouvindo. Não precisa de intermediário, não. Fale com ele. Aí onde você está, seja onde você estiver, não precisa de intermediador, não. Ele é o caminho. Fale com ele. Senhor, mas de coração. Porque Deus sabe do coração da gente. Ele sabe o que está na intenção do coração do homem. Senhor, cuida do meu coração, entrego minha vida ao Senhor para que o Senhor venha cuidar. Está sempre comigo. Não por barganha, não por interesse, mas pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo amor que Ele demonstrou e demonstra todos os dias, porque graças a Ele você está respirando. Então, se você ainda não entregou sua vida a Ele, hoje pode ser o dia. Esse pode ser o momento. Não precisa de intermediadores. Não há um lugar específico. O lugar mais importante para Ele é o seu coração. Abra-o para Ele adentrar, fazer uma casinha dentro do seu coração e cuidar dele. E a sua vida vai mudar. Amém? Pessoal, palavra fantástica. Fantástica. Eu me sinto um pouco triste de saber que coisas tão óbvias ainda são temas de discussões hoje sobre a divindade de Jesus. Mas a palavra de Deus já dizia, né, que alguns teriam comichões nos ouvidos, teriam dificuldade de ouvir aquilo que a palavra diz, de aceitá-lo, né? Na realidade é Ele que tem que nos aceitar. Bem? Pessoal, falou com você? Então faz o seguinte, se falou com você, compartilha. Compartilha aí para divulgar essa mensagem, para que outras pessoas vejam o quanto Deus fez, o quanto o Senhor fez, o que Jesus fez, o amor que Ele tem e a divindade dele, que ela é inegável. Inegável. Comentários, coloque aí a sua opinião, o que você acha, o que você concorda, o que você não concorda, coloque aí embaixo também nos comentários. Perdão, pessoal. E sugestão de temas, coloque aí também para que a gente venha trazer, para a gente aprender junto aí. Eu acredito que de repente tem uma dúvida ou outra que nós podemos aprender um pouquinho mais, tá bom? Ele deu a vida dele por você. Não ligou para suas falhas, para as minhas falhas, para os seus erros, para os meus erros. Ele apenas fez por amor. Se você não aceitou ele ainda, aceite-o. Aceite-o.
Entrega o seu coração. Na realidade, vou até mudar aqui a palavra. Não é aceite, é entrega. Entrega. Porque tem muitas pessoas que aceitaram a Ele da boca para fora. Hein? Pessoal, então isso por hoje é só. Deus abençoe. Fiquem com Deus e vamos pedir muito ao Senhor sabedoria, entendimento e discernimento para essa caminhada. E lembre-se, Ele é o único caminho. Não precisa de intermediador, não precisa de pessoas. Você pode falar diretamente com Ele. Ele está aí contigo, onde você estiver. Fale com Ele, que Ele vai te ouvir. E se você tiver um coração quebrantado, você vai ouvir Ele te responder. Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Se assim nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus.